Boa noite a todos. Uma alegria mais uma vez o nosso reencontro. Com muita gratidão a Deus, né? E também o nosso boa noite para aqueles que estão em casa, aqueles que vão assistir um outro dia, um outro momento. E nós vamos, hoje nessa semana, uma semana até especial, né? Apesar de que a doutrina não tem a mesma comemoração que a religião católica cristã, mas a gente não tem como não ver as informações, né? Receber através do Facebook, através do WhatsApp, as mensagens no dia de amanhã, né? Da morte de Jesus, da sua passagem aqui por nós. E fica na nossa memória ele carregando aquela imensa cruz, né? Fazendo um sacrifício tão grande, sendo pregado ali para nos trazer um ensinamento tão profundo que é do perdão, né? Da compreensão, do amor e de tantas outras situações, né? Que faz a gente refletir como Jesus é maravilhoso, né? Sempre foi, desde o início da formação da nossa terra, e até hoje continua sendo esse irmão maior que nos traz tantos benefícios através de tantos mensageiros que vêm até nós nos trazer os ensinamentos. Então só temos que agradecer e aproveitar o dia de hoje, o dia de amanhã, que muitas pessoas fazem as suas orações, seus pedidos, gratidão. Então o clima da terra parece que fica mais ameno, a gente fica mais receptivo, né? Então vamos aproveitar esses dias para refletir bastante e agradecer, né? E é com muita gratidão mesmo que nós agradecemos ao Mestre amado. E agradecer a espiritualidade desta casa, que sempre nos recebe com muito amor, com muito carinho. E vamos, né, fazer a nossa oração singela, mas agradecendo sempre e buscando esses ensinamentos tão profundos que a doutrina espírita vem nos trazer. E hoje nós vamos também aproveitar as colocações do nosso irmão Paulinho, um grande trabalhador desta casa e de tantas outras que têm feito muito trabalho para um maior aprendizado. Então, nós vamos aproveitar esses instantes e agradecer sempre por estarmos já buscando entender todo esse processo da nossa evolução. Que Jesus abençoe-nos a todos e que assim seja, Senhor. Agradecer ao Paulinho, né, Paulinho? Muito obrigado mais uma vez pela sua vinda, viu? Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que nos acompanham pelo Facebook também. É muita alegria sempre que retornamos a essa casa que nos acolhe há tanto tempo. Então, fico muito feliz de estar aqui mais esta oportunidade. Quero agradecer muito o convite da Vera, da Eliege, inclusive propondo esse tema de hoje, que acho bastante importante, por se tratar desse livro que trouxe, né, praticamente a doutrina espírita à Terra. Então, nosso tema de hoje, 165 anos de O Livro dos Espíritos, da sua publicação, pois que aconteceu, né, em 18 de abril de 1857, na França. Essa obra tão importante, né, para a doutrina, para a nossa vida. Então, quero iniciar com uma mensagem, uma história que nos conta Hilário Silva, através das mãos abençoadas de Chico Xavier,
ele nos conta que Allan Kardec, numa triste manhã de abril de 1860, ele estava exausto, acabrunhado, preocupado, apesar da promissora venda dos livros, que ia muito bem, vendia muito bem os livros, né? Mas o dinheiro começava a escassear diante da obra gigantesca que os espíritos superiores colocaram nas mãos de Kardec. E ele, naquele momento, triste, preocupado, a pressão psicológica ainda aumentava, devido a muitas cartas sarcásticas que se avolumavam na sua mesa de trabalho, quando, naquele clima que ele se encontrava, se aproxima sua esposa, a Doce Gabi, entrega para Allan Kardec um embrulho, uma encomenda. E o professor abre o embrulho e encontra por cima daquele pacote uma carta singela. E ele leu, e a carta dizia mais ou menos assim: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço, com a minha gratidão eu remeto-lhe este livro, bem como a sua história, rogando ao Senhor que prossiga em sua tarefa de esclarecimento da humanidade, pois que eu tenho fortes razões para isso. E vou lhe contar a minha história, resumidamente, dizia aquela carta. Eu sou encadernador desde muito jovem. Há cerca de 2 anos eu me casei, uma esposa maravilhosa, companheira ideal, tudo era alegria, esperança. Até que no início desse ano, de um modo inesperado, a minha esposa partiu desta vida. Levada por uma sorrateira doença, uma moléstia, e meu desespero foi indescritível. Resolvi desistir da vida. Namorava a ponte do Rio Sena por várias vezes, planejando o suicídio. E algo que eu penso que seria fácil, dizia ele, pois que eu não sei nadar. E em uma madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo tomaram conta de mim, eu busquei a ponte do Rio Sena. Quando apoiei a mão para pular, toquei em um objeto que caiu aos meus pés. E ao perceber que se tratava de um livro, eu busquei a luz fraca daquele poste ao lado e pude abrir o livro e ler no frontispício do livro uma frase que dizia: esta obra salvou a minha vida, leia com atenção e tenha bom proveito, e a assinatura da pessoa. Então, senhor Kardec, eu li a obra, era o Livro dos Espíritos, e eu acrescentei uma mensagem seguida àquela, neste volume que envio ao Senhor. Então, o codificador abriu aquele pacote e viu que ali estava o Livro dos Espíritos, um exemplar do Livro dos Espíritos, mas estava ricamente encadernado por aquele homem. E ele então foi ao frontispício para ler aquela mensagem escrita e leu emocionado aquela mensagem que o homem citou na carta. E mais emocionado ele ficou ao perceber a mensagem seguinte, que dizia: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram na sua publicação. Joseph Perrier. Então, na obra A Caminho da Luz, Emmanuel faz uma revelação
importante. E ele diz assim: aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Imaginem vocês que época maravilhosa quando Jesus decide que era o momento de trazer à Terra aquele Consolador que o Mestre prometeu lá há 2000 anos, quando ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que esteja convosco por todo sempre. Então era o momento que Jesus percebeu que a humanidade estava pronta para receber um novo avanço no entendimento das leis divinas. Então continua Emmanuel dizendo: um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. Nascia Allan Kardec aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Imaginem que espírito é esse, Allan Kardec, um dos discípulos mais lúcidos do Cristo, que Jesus escolheu para vir à Terra, para corporificar a sua doutrina entre nós. Como diz aqui, sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo. E para nós termos uma ideia mais completa um pouco da importância da missão de Kardec, no livro Obras Póstumas tem um tópico chamado Minha Missão. E quem escreve a mensagem ditada pelo Espírito de Verdade. E quando a gente estuda esse livro, Obras Póstumas, em conjunto com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente compreende que o Espírito de Verdade se trata do próprio Cristo. Então essa mensagem é ditada por Jesus para Kardec. E um outro detalhe importantíssimo: quando Kardec escrevia o Evangelho segundo o Espiritismo, foi falado que o Espírito de Verdade estava ao lado dele, acompanhando e inspirando o codificador. E diz a mensagem: a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Vejam o início da mensagem, preparando o codificador para a missão difícil que ele haveria de desempenhar, fortalecendo Allan Kardec para isso. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda, ver-te-ás a braço com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua
com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Quem de nós continuaria com a missão? Pensem em receber uma mensagem dessa e falar, vai? Imaginem a fortaleza desse homem, desse Espírito, que foi prevenido pelo Espírito de verdade para a missão difícil. E um pouquinho disso a gente percebe assistindo o filme, né? Allan Kardec, o filme, quando a gente vê, percebemos o trabalho constante, contínuo, sem folga do codificador, as perseguições, todos os problemas que ele enfrentou, e ele venceu, né? Corajosamente, com fé, com disposição, com bom ânimo. Falando então um pouco agora sobre o contexto da obra, como que esse livro foi escrito? Todos nós sabemos bem, né, da história que começou lá com os fenômenos das mesas girantes, porque a gente precisa compreender que quando Jesus decidiu que era o momento, que estava chegada a hora de trazer à Terra a doutrina dos Espíritos, eles começaram a usar de recursos que chamassem a atenção da humanidade. Precisava mostrar que algo estava para acontecer. Precisava mostrar a realidade do mundo espiritual. Então começaram aqueles fenômenos para chamar a atenção, que não precisamos entrar aqui em detalhes, pois todos nós conhecemos bem. Mesas que giravam, que subiam, que se comunicavam com as pessoas através dos códigos combinados, pancadas que surgiam. Então era o mundo espiritual se fazendo presente, mostrando a realidade que estava para surgir. Então, como sabemos, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Kardec, que era pedagogo, um homem de ciência, relutou bastante para acompanhar os fenômenos que aconteciam. Ele a princípio não aceitou, mas depois de muita insistência de amigos sérios, né, ele resolve investigar e descobre que aqueles que agiam daquela forma eram os espíritos. E começam então as comunicações mediúnicas. E um detalhe muito interessante, imaginem essa complexidade de tudo isso que contém no Livro dos Espíritos. Foram psicografias de meninas de 14, 15, 16 anos, para a gente ter uma ideia como que a mensagem vinha de mais alto, né? E uma outra curiosidade apenas, né, já que estamos falando do livro, não sei se todos sabem, mas nem todas as respostas e as perguntas que contém no livro, nem todas as respostas foram dadas para perguntas. Vejam bem, Kardec recebia mensagens espontâneas, que ele colocava na Revista Espírita. Então, quando ele achava uma mensagem muito importante, de acordo com um tema que ele estava desenvolvendo no livro, ele formulava uma pergunta depois que a mensagem já tinha sido dada. Então, ele fazia uma pergunta para encaixar aquela mensagem como resposta. Só uma curiosidade aí também, né? Então, a primeira edição do livro surge na França, né, em 18 de abril de 1857, mas essa primeira edição continha apenas 501 perguntas e respostas. Somente a segunda edição, que foi no ano de 1860, foi aquela que nós temos, né, o livro traduzido para a segunda edição. Aí sim, com 1019 questões, ou 1018. Outra curiosidade também, né? Porque algumas editoras do Brasil
ao traduzirem a obra original da França, de 1860, porque na obra original, o que aconteceu? A questão de número 1011, ela foi saltada. Houve um erro na impressão, na tipografia, na hora de gerar o original. Então ficou 1009, 1010, 1012, e aí chega a 1019. Mas tem editoras aqui do Brasil que, ao traduzirem, optaram por não pular. Então eles colocaram 1009, 1010, 1011, 1012, 1018. Então por isso que às vezes a gente vê edições com 1018 e edições com 1019. O livro, quanto à estrutura, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte do livro trata das causas primárias. E essa primeira parte deu origem a um outro livro da codificação das 5 obras básicas, que é a Gênese. A segunda parte fala do mundo espiritual ou mundo dos espíritos e dá origem ao livro dos médiuns. Terceira parte das leis morais e vai dar, por consequência, origem ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, esperanças e consolações, que vai dar origem ao céu e o inferno. Então aí se formaram as 5 obras, né, considerado o Pentateuco Espírita. Bom, sobre agora, dando uma ideia na sequência do livro, Kardec tem o cuidado de iniciar com uma introdução longa, 17 tópicos na introdução, para que ele pudesse preparar aquela pessoa que não tivesse ainda nenhum entendimento a respeito da doutrina. Então a pessoa que lê a introdução do livro, ela já tem uma base para compreender o conteúdo que vai encontrar pela frente. E ele diz, por exemplo, na introdução, ele explica que ele criou palavras novas, como espiritismo, espírita, espiritista, são neologismos criados por Kardec, porque ele não quis adotar a palavra usada espiritualismo. Espiritualismo acredita em tudo aquilo além da matéria, mas não era bem só isso. O espiritismo trazia um corpo de doutrina, então ele optou por criar palavras novas. E aí a gente deduz, né? A gente chega à conclusão que espiritismo só existe um, certo? Então quando a gente fala espiritismo kardecista, é errado. É uma redundância se for analisar, porque espiritismo só pode ser kardecista. Mas a gente acabou usando dessa forma, porque outros irmãos de crenças espiritualistas se dizem espíritas, e aí, né, para separar, a pessoa acaba dizendo eu sou kardecista. Mas na verdade não precisaria fazer isso, né? Ao dizer espírita, deveria se entender já que se trata dessa doutrina codificada por Kardec. Ele explica também muitos pontos, preparando então para o entendimento do livro. Em sequência, ele apresenta aquele tópico, uma palavrinha complicada, né, chamada prolegômenos. Que prolegômenos quer dizer prefácio. É um texto que apresenta o livro. E esse prolegômenos é assinado por espíritos que responderam às questões. Então a gente vê lá, ao final dos prolegômenos, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão. Imaginem, muitos desses são os santos da igreja, né? E são espíritos superiores que responderam às perguntas feitas por Kardec. Agora, vamos tentar, né, destacar algumas questões do livro, já que a gente está dando uma ideia sobre o livro. Destacar algumas questões, mas como se fosse possível, né, destacar as mais importantes, sendo que todas são. Vou buscar aqui algumas apenas de cada uma das 4 partes, buscando de preferência aquelas
que abordam os 5 princípios fundamentais da doutrina. A doutrina tem 5 pilares, 5 princípios fundamentais: crença em Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e pluralidade de mundos habitados. Esses são os alicerces da doutrina, né? Mas o mais interessante é que esses princípios não são criação da doutrina, é lógico, né? Sempre existiram. Imortalidade da alma sempre teve espíritos, né? Muito antes do surgimento da doutrina. Reencarnação sempre aconteceu. Mundos habitados também, espíritos também sempre se comunicaram. Para a gente compreender que a doutrina espírita apenas ela dá uma explicação lógica, ordena esses princípios de forma a construir uma doutrina, mas eles sempre existiram na humanidade, né? Não são criação da doutrina. Então, buscando lá na primeira parte do livro, que trata sobre a criação, sobre a origem, sobre Deus, o espírito e a matéria, eu busquei a questão número 1, é lógico, é a questão mais importante do livro, que todos aqui sabemos, né? Qual é, pelo menos essa, eu creio que todos nós sabemos. E a gente percebe nessa questão 1, como todos falam, né, a sabedoria de Kardec. Porque ao perguntar que é Deus, ele tirou completamente a ideia aquela ideia errônea de um Deus antropomórfico, humanizado, porque muitas pessoas acreditavam naquele Deus humanizado, a nossa imagem e semelhança. Quando diz que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, a pessoa imagina Deus como um ser humano. Tanto é que a época de Moisés ofereciam sacrifícios para acalmar a ira de Deus, né? Como se ele tivesse sentimentos como os nossos. Então, quando Kardec pergunta que é Deus, ele retira completamente essa ideia desse Deus humanizado. E os espíritos respondem, né? Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então eles dizem para nós que não era mais aquele Deus apenas do céu e da terra, aquele Deus pequeno, mas não, é o Deus das galáxias. Quando a gente para pensar na imensidão do universo, que a ciência vem atualizando seus números a cada período, dizendo dos bilhões e bilhões de galáxias, a gente começa a repensar a ideia de Deus, desse ser infinitamente absurdo, infinitamente inteligente, né? Infinitamente sábio, justo. Então aquela ideia de um Deus humanizado, de um Deus pequeno, cai por terra com essa questão número 1. Outra revelação maravilhosa que a gente percebe, lá na questão 55, quando Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E eles respondem: sim. E o homem terreno está longe de ser como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Essa resposta para nós hoje já passa a ser normal, a gente já ouviu muito isso. Mas imagine essa resposta dada no século XIX, quando não se tinha essa ideia, né? Então os espíritos revelavam algo importantíssimo, de que há vida na maioria dos planetas, a maioria é habitada. O espiritismo revelando algo que a ciência está buscando avidamente, como a gente percebe. E por que a ciência não desiste? Porque a lógica nos diz que tem que existir vida. Como que esse planetinha minúsculo, que é a Terra, como um grão de areia no universo, como poderia ter vida só aqui? Então a ciência busca aquilo que o Espiritismo já revelou com certeza. Buscando agora a segunda parte do livro, que trata sobre o mundo espiritual.
Essa segunda parte é a maior. Aqui tem mais questões. Desculpa. Vai da questão número 76 até a 613. Vejam só a quantidade de perguntas que contém essa segunda parte. Porque trata tudo sobre o mundo espiritual. Como os espíritos vivem, como eles vêm para a reencarnação, como volta pela desencarnação, como eles interagem com os que estão encarnados. Então é a parte maior do livro. E eu busquei a questão 76, a que abre essa segunda parte, porque acho de relevância, né, como tantas outras. Kardec perguntou: que definição se pode dar dos espíritos? Porque os espíritos não eram conhecidos à época, não se tinha ideia de espíritos. E eles respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material, deixando clara a ideia de que aqueles que fizeram aqueles fenômenos todos eram esses espíritos. E eles dizem que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram na Terra. E essa realidade mudava tudo a partir de então. A imortalidade da alma. Quando a doutrina traz com essa segurança a imortalidade da alma, que é um dos maiores presentes que Deus nos concede. Quando a gente para pensar que nós nunca deixaremos de existir, dá para imaginar isso? Isso é maravilhoso. Será que a gente compreendeu bem isso? Será que a gente se sente espíritos imortais? Mostrando que nós somos esses seres inteligentes da criação, para vivermos para toda a eternidade. E depois, então, na terceira parte, sobre as leis morais, Kardec apresenta 10 leis, de uma forma didática. Porque os espíritos dizem que poderia ser mais leis. Mas eles aceitam dessa forma, dizendo que dá para dar uma ideia sobre a criação, sobre as leis divinas. Então ele apresenta lei da sociedade, do trabalho, lei da conservação, lei de adoração, de destruição, importantíssima nessa terceira parte. E eu busco também a primeira questão que abre essa terceira parte, porque ela é fundamental, que é a questão 614. Essa questão, sempre ela é lembrada em palestras, em todos que falam sobre as leis morais. Porque Kardec perguntou: que se deve entender por lei natural? E eles respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então imagino que vocês já ouviram bastante sobre essa questão, né? Porque Deus criou leis físicas e leis morais. As leis físicas, por exemplo, a lei da gravidade, é sempre a mesma. Ela sempre funciona do mesmo jeito, porque as leis que Deus cria são imutáveis, elas são perfeitas. E assim também as leis morais não se alteram com o passar do tempo. E vejam como eles dizem que Deus criou leis para a nossa felicidade. Deus, por nos amar tanto, criou as leis que seriam como se fosse um roteiro, um caminho que nos conduz ao reino dele, ao reino de Deus. Mas ele nos concede o livre-arbítrio, e Deus respeita as nossas escolhas. Se nós não quisermos aceitar as leis que ele propõe, nós seguimos por outro caminho. Mas aí o que acontece? Como eles dizem,
o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então o que a gente deduz? Como a gente sofre tanto, é porque nós estamos nos afastando das leis divinas. É natural. Devido ao nosso estado evolutivo, né? É normal. Nós estamos dentro de um processo de crescimento espiritual e nem sempre a gente escolhe o caminho melhor. Se isso, hipoteticamente, a gente pensasse em alguém que sempre escolhe de acordo com as leis divinas, essa pessoa não seria infeliz, essa pessoa não teria doenças, essa pessoa não teria nada de aflições, porque ela escolheu o caminho ideal. E nós vamos um dia conseguir escolher esse caminho, né? Mas a lei de Deus, então, que a gente precisa conhecer, será que ela está escrita em algum livro sagrado? Como as religiões apresentam, cada uma apresentando o seu livro sagrado? Qual desses livros que contém melhor a lei de Deus? E Kardec pensou nisso. E ele faz aquela pergunta também muito conhecida, 621. Onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem, na consciência. Essa resposta na consciência é uma revolução na ideia religiosa. Porque até então eram os livros sagrados. Mas pensem, seria injusto se um livro sagrado contivesse as leis divinas, apenas ele. Porque aquelas pessoas que não tivessem acesso a esse livro, como ficariam? Agora, quando a lei está conosco, cada um de nós temos a lei de Deus conosco. Mas vejam a sabedoria do Criador. Nós temos a lei de Deus de acordo com o nosso entendimento, de acordo com aquilo que já aprendemos e já evoluímos. Cada um tem, de uma forma proporcionalmente diferente, o entendimento da lei de Deus. Por isso que é dito, muito será cobrado a quem muito recebeu. É proporcional. Quem sabe mais, quem aprendeu mais, quem viveu mais como espírito, lógico que ele precisa corresponder mais a esse entendimento que está gravado em si, na consciência. Então, o nosso juiz é a nossa consciência. Quando a gente erra, não precisam Deus ou um Espírito vir nos dizer que erramos. A nossa consciência vai exigir a reparação. Isso é maravilhoso, é revelador. Mas Kardec, que pensava em tudo e algo mais, ele ainda perguntou, mas, sabendo de tudo isso, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Porque precisaria uma referência. E a resposta é a menor do livro, mas a mais profunda, né? Jesus. Jesus é o único Espírito puro que nós sabemos que já esteve aqui entre nós. Aquele que é o modelo e guia. Guia porque mostra o caminho que conduz ao reino de Deus. E modelo porque é para ser copiado. Ele nos mostra como faz, como devemos fazer. E muitas pessoas dizem, ao se referir ao Evangelho, isso é para Jesus. A gente não ouve muito isso? Isso é só Jesus. Ele é o modelo, mas nós temos que imitar o modelo. É lógico que nós não vamos conseguir imitar tudo o que o padrão faz, né? Mas ele é a nossa maior referência. E nós, com essa bênção da doutrina que estamos aprendendo, o potencial que temos, depende de nós querermos buscar mais ou menos copiar esse modelo divino. Então, Jesus é o grande exemplo para ser copiado. Naqueles momentos difíceis, né? A pergunta que nós deveríamos fazer, o que Jesus faria nessa hora?
E tentemos imaginar como deve ser a nossa melhor ação. E agora, na quarta parte do livro, Esperanças e Consolações, Kardec fala sobre as penas e gozos terrestres. Tudo aquilo que a gente passa aqui na Terra de alegrias e de aflições. Ele analisa tudo isso. E analisa também as penas e gozos futuros, o que nos aguarda no mundo espiritual após o desencarne. Situações boas ou aflitivas, né? A questão do céu ou inferno. E aí aquela frase, né, de Jesus perfeita que resume a justiça divina: a cada um segundo as suas obras. Então, dentre tantas perguntas dessa quarta parte, Kardec perguntou algo que eu achei fascinante sobre o momento da morte. Aquele momento que nós estamos pressentindo a morte próxima, se assim puder. Então, a questão 961, ele pergunta: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Vejam que pergunta sábia, né? E os espíritos respondem mais sabiamente ainda: a dúvida nos céticos, empedernidos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem, quer dizer, nas pessoas de bem. Vejam que beleza! Aquela pessoa que não acreditou em nada além da matéria durante a vida, materialista, aquele que acreditava que a vida se resume a tudo que é material, no momento da morte a dúvida vai bater forte, porque ele não sabe o que lhe aguarda, se continua ou se não continua. Aquele outro que agiu no mal, que prejudicou o semelhante, que prejudicou a si mesmo, que foi mau, que foi cruel, o temor. É o temor do receio, do quais as consequências ele vai enfrentar após a morte. Mas aquela pessoa que viveu fazendo todo o bem que estava ao seu alcance, lutando contra as suas imperfeições, sendo útil ao semelhante, a esperança vai tomar conta nesse momento que antecede a morte. E Kardec então finaliza o livro com 9 conclusões. Vejam só que homem didático. Ele abriu com 17 introduções, né, tópicos de introdução, e fecha com 9 tópicos de conclusões, como por exemplo, o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo, não é? Quando a gente estuda a doutrina e compreende a realidade viva da realidade espiritual, acaba com o materialismo. E ele diz também: demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Porque quando a gente tem certeza de que somos imortais, a nossa fé no futuro é certa. A gente suporta com mais resignação os problemas da vida, que passam a ser menores, porque nós compreendemos a justiça divina e compreendemos que isso aqui é temporário. Então esse livro, né, meus amigos, vai trazer para nós muitas reflexões. Mas eu penso que uma reflexão é essencial, que é a questão de nós termos a certeza de que somos um espírito imortal. E a gente pensar: será que as decisões que nós temos na vida, diante dos momentos difíceis, são decisões de um imortal?
A gente considera que nós somos imortais para decidir? Qual a importância que nós damos, quais os valores que nós temos como maior significado na vida? Os bens ou as pessoas? Porque aí mostra se nós estamos nos sentindo imortais ou não. Outra coisa, eu tenho certeza de que eu terei inúmeras oportunidades no futuro para realizar aquilo que eu não consigo hoje? Já pararam para pensar nisso? Se essa vida não pôde me dar aquela alegria que eu gostaria de ter, eu tenho a certeza que no futuro eu terei essa oportunidade. Isso é visão de imortal. Eu compreendo que as dores bem suportadas são luzes espirituais, se eu souber levá-las com resignação, bom ânimo e fé em Deus. São pensamentos de um imortal. E eu quero então encerrar com a questão 1019, é a última do livro, ou a 1018, porque essa questão ela é alentadora. Vou ler apenas alguns trechinhos. Kardec perguntou: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? É algo que todos nós queremos. E os Espíritos respondem: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitar os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. E nós estamos presenciando essas gerações chegando, essas crianças, espíritos melhores que vêm para atuar nas mais diversas frentes, na política, na educação, na ciência, na religião, para transformar o planeta, né? Mas é conquista de todos, é contribuição de todos. E vejam o último trechinho que eu trago, que cabe a todos nós. Todos vós, homens de fé, pessoas de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra de regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. É um convite a todos nós, nessa época difícil da regeneração, que possamos ser, dentro das nossas pequenas possibilidades, trabalhadores do Cristo na terra. E quando eu digo trabalhadores do Cristo, não estou me referindo a missionários, nem a pessoas com tarefas relevantes, porque Francisco de Assis nos ensinou: pregue o Evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Então o que ele nos disse? A nossa vivência diária, dentro do próprio lar, vivendo os ensinos de Jesus, nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos divulgando a mensagem do Mestre. Então assim, a nossa gratidão a Jesus, o governador espiritual da terra, ao Mestre Allan Kardec e aos espíritos superiores, por essa obra monumental e pela doutrina espírita. Vamos então agora encerrar com a nossa oração. Vai ser passe coletivo ou individual? Vai ser individual, ali. Mas então a gente só vai fazer uma oração para encerramento, né? Então agradecemos a todos que aqui estão conosco, agradecemos a todos que estão acompanhando pelo Facebook,
Um abraço também àqueles outros que assistirão esse vídeo em outros dias, né? E vamos então agradecer a Deus nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, e a Allan Kardec, esse missionário do Cristo, por esta doutrina abençoada, que veio à Terra, cumprindo a promessa do Cristo. Que Jesus nos inspire a todos, para que nós saibamos aproveitar desta oportunidade maravilhosa que nós temos conhecendo essa doutrina. Que essa doutrina possa entrar em nós, penetrar em nosso coração, em nossa mente, para que a gente viva esses ensinos na nossa vida diária, para que assim a gente possa aproveitar essa existência, que temos esta bênção que Jesus nos concede. Abençoa, Senhor, este planeta ainda tão carente de paz, planeta que ainda apresenta momentos dolorosos como esses conflitos. E nós te rogamos, Senhor, abençoa esses irmãos dessas regiões difíceis, que nossa vibração unida a tantos outros por toda a terra possa levar um pouco de ânimo, de estímulo, de paz a esses irmãos que enfrentam essa situação dolorosa. Que os teus mensageiros, Senhor, semeiem a paz por toda parte e possam inspirar os governantes para que sejam iluminados a caminharem para a paz. Abençoa, Senhor, esta casa espírita que nos acolhe, a nossa cidade, a todos nós. Muito obrigado, Jesus, por mais esta bendita oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e pela doutrina maravilhosa que nos enviastes, que nós possamos saber honrar essa doutrina que nos permitiu conhecer, para que sejamos pequeninos trabalhadores da Tua seara. Que assim seja. Muita paz a todos. Até uma próxima oportunidade.